Boa noite, como estão? Todos estão bem? Depois de um feriado prolongado, né? Para algumas pessoas, para outros nem tanto, mas para algumas pessoas, que bom vê-los aqui, ainda com uma sobrinha de um risquinho na bateria, né? Para terminar, para fechar o domingo, mas é muito bom vê-los aqui. Então, meus queridos, hoje eu quero começar uma série sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Na verdade, ela é uma carta curtinha. São apenas 4 capítulos, então não é tão extenso assim. Mas ela é de uma profunda mensagem e sabedoria que explica muito sobre a divindade de Cristo. Hoje nós vamos começar o primeiro capítulo e vamos estudar apenas os primeiros 14 versículos. Então ele não vai chegar ainda, o Paulo, nessa parte que eu comentei agora. Mas para nós entender um pouquinho dessa carta dos Colossenses, eu quero dar um contexto para vocês, um resumo histórico, para a gente se situar um pouquinho do porquê que foi escrita essa carta. Então, Colossos era uma cidade da Frígia, na província romana da Ásia. Se fosse nos dias de hoje, ela faria parte da atual Turquia, para vocês se localizarem, né? Ficava a 160 quilômetros a leste de Éfeso, nas regiões das 7 igrejas do Apocalipse. Vocês lembram lá, né? Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, tantas outras ali. Todas as igrejas que foi Paulo e seus discípulos que abriram ali nessa região aí. Então, Colossos era uma cidade próspera nos tempos do rei Xerxes, o rei persa que ele marchava naquela região. Então, havia ali um movimento desse rei naquela época e a cidade era próspera, né? E tinha alguns produtos ali que eram comercializados, que mantinha a cidade, a economia da cidade. A lã era um deles, e os corantes pretos, que eram feitos à base de carvão, que era um produto abundante naquela região. Então tinha muito carvão lá, e eles produziam os corantes pretos com aquele mineral lá, o carvão, né? E esses produtos, além de manter a cidade, Colossos também ficava numa rota comercial importante, num vale onde tinha uma rota comercial importante. Então, por isso que a cidade era próspera. A população era mista entre gentios e judeus, pobres e nobres. A igreja de Colossos foi estabelecida durante os 3 anos do ministério de Paulo em Éfeso. Paulo ficou 3 anos lá em Éfeso e durante esse período a igreja dos Colossos foi estabelecida. Mas Paulo não foi o fundador dessa igreja. Aliás, Paulo nunca esteve lá em Colossos. O fundador foi Epáfras, um homem que se converteu ao cristianismo numa visita que fez em Éfeso. Então ele foi lá visitar Éfeso, se converteu lá, depois voltou para a cidade e então começou a igreja. Há algumas controvérsias aí que ninguém afirma 100% que foi Epáfras, mas fica bem claro que foi porque Paulo mesmo vai citar que é Epáfras o responsável dessa igreja, né? Então não sabemos o certo se o próprio Paulo que evangelizou Epáfras, mas com certeza Epáfras conheceu Paulo, porque mais tarde, quando a igreja começa a sofrer com as heresias, então Epáfras vai até Roma, onde Paulo está preso, e pede auxílio, pede ajuda a Paulo. E Paulo então escreve essa carta aos Colossenses da prisão, lá em Roma, que deveria ser lida também na cidade vizinha, Laodiceia. Então esse é o contexto geral da carta aos Colossos, né? Daria para a gente pegar muito mais informação, mas eu acho que não vem ao caso. Aqui dá para entender o porquê. Então eu gostaria que a gente abrisse agora, então, Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 14. Se você não tem a sua Bíblia, material, se você não tem um aplicativo, você acompanha aqui nos telões. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês, e por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo,
como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a esperança e paciência com alegria. A perseverança, melhor dizendo, e paciência com alegria. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o poder, o perdão dos pecados. Senhor Jesus, queremos louvar e agradecer a Ti, porque Tua palavra, Senhor, ela vem para nos edificar, Pai, para nos moldar, para transformar as nossas vidas de acordo com o Teu propósito, Pai. Obrigado porque Tu usaste ferramentas, Pai, como Paulo e como seus cooperadores, Pai, tantos que foram usados por Ti, Deus, para que essa mensagem chegasse até nós. Por isso estamos gratos e louvamos a Ti. E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre o coração de cada um essa noite. Que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar profundamente em nossos corações. E que o Teu nome seja glorificado, Deus. Usa a mim também, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então Paulo começa a carta se identificando. Primeiro de tudo ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então ele se identifica quem ele é. Ele não diz, eu sou Paulo Teixeira. Não, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele começa se identificando. E ali ele também cita Timóteo, que estava com ele. Mas em seguida, no segundo verso, ele já diz, aos santos, fiéis e irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele faz uma saudação a eles. Ele já abre a carta dessa forma. Essa maneira que ele tem de saudar os irmãos em Cristo é quase que padrão dele em todas as cartas. Uma que outra carta que ele não usa dessas palavras, desejando graça e paz a eles. E aí ele continua no verso 3, dizendo, sempre agradecemos a Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e o amor que têm por todos os santos. Então Paulo aqui já dá uma introdução, dizendo, vocês estão cheios de fé e de amor uns pelos outros, pelos santos. Os santos são os irmãos em Cristo. Ele faz um elogio à igreja dos Colossos, por causa dos atributos de Cristo plantado naqueles cristãos. Os atributos que de fato já estão sendo vistos, que já está aparecendo, que está dando fruto entre eles. Esses são os atributos que Paulo ressalta aqui nesse versículo 4. O resultado é visto através do testemunho deles, conhecido nas redondezas, a fé e o amor que eles tinham uns pelos outros. Isso estava chamando a atenção daquela igreja, porque eles já estavam unidos no Espírito. Unidos no Espírito. Por isso havia ali um movimento de crescimento do Evangelho. Ao contrário de outras igrejas daquela região, como as igrejas do Apocalipse, né? Que se você ler lá no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver que algumas eram imorais, outras eram idólatras, outra era fria, outra era morna, e outras eram mortas. Então, Colossenses era uma igreja já que chamava a atenção, diferentes dessas igrejas do Apocalipse. Mas no verso 5, diz assim, por causa da esperança que está revelada, aliás, reservada a vocês nos céus, a respeito do qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho.
E ele continua no 6, que chegou até vocês, e por todo o mundo esse evangelho está frutificando e crescendo, como ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus e toda a sua verdade. Isso mostra que Deus revela a sua palavra e derrama da sua graça através de pessoas fiéis que vivem pela verdade. Deus derrama da sua graça e consegue canalizar essa graça, essa palavra da verdade, através de pessoas fiéis, de pessoas que honram a Deus. No versículo 7, ele continua dizendo, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Ali Paulo cita Epáfras, como ele diz, fiel ministro de Cristo. Esse é o nosso cooperador, fiel ministro de Cristo. É como se ele dissesse, esse é o nosso Roger, que foi lá em Paraí, que foi falar de Jesus para as pessoas lá. Esse é o nosso Fábio, que foi lá em Cachoeirinha ajudar as pessoas necessitadas. E podia citar muitas outras pessoas aqui. Paulo diz, esses são os cooperadores fiéis, no qual a gente confia, no qual a gente pode depositar essa esperança de que eles vão agir de acordo com a verdade. Fiel ministro de Cristo, o qual foi o fundador da igreja, eu creio, dos Colossenses. E Paulo acrescenta no versículo 8, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Ou seja, ele tinha falado do amor que os colossenses tinham no Espírito. Por quê? Porque Epáfras estava lá com Paulo. Todas essas informações que Paulo cita aqui, ele ouviu do próprio Epáfras. E aí então, Paulo escreve essa carta falando essas coisas, porque eles eram unidos no Espírito e não somente na carne. E aqui eu quero fazer um paralelo com hoje. Hoje as pessoas buscam uma unidade na carne. Hoje muita gente busca uma unidade na carne. Eu vou explicar para vocês. Muitos juntam-se e são conhecidos, amigos, para fazerem jantares, festas e viagens. Hoje vocês já conhecem, já ouviram muito falar que tem grupos de todas as formas. Tem o grupo dos jipeiros, 4x4, grupo dos motoqueiros, o grupo dos carros antigos, tem os grupos do futebol, tem o grupo dos ciclistas e tantos outros esportes. Já as mulheres têm o grupo das empoderadas, tem o grupo das feministas e assim vai. Tem grupo para tudo. Se você quiser, você procura na mídia e escolhe o grupo que você quiser. Não tem problema você participar de um grupo, mas qual é o propósito desse grupo? Todos buscam algo em comum entre si. Buscam algo em comum. Eu vou me identificar com tal grupo. Mas o que eles não têm em comum, esses grupos, é a unidade no Espírito. Aliás, muitos nem falam sobre Deus, nem sobre fé, nem sobre religião. O Deus dessa galera é satisfazer os seus desejos e buscar no mundo alguns momentos de felicidade, algumas migalhas de amor e reconhecimento das outras pessoas. As pessoas não querem estar sozinhas, elas se sentem mal estar sozinhas. Então elas querem estar num grupo para encontrar ali algumas fagulhas de amor, de reconhecimento, de alegria junto com essa galera. No entanto, a igreja de Colossos, eles tinham fé, amor e unidade no Espírito. Isso faz toda a diferença. Mas será que isso era o suficiente? Segundo Paulo, não. Segundo Paulo, não era suficiente. Eles já tinham essa unidade, eles tinham amor, eles tinham fé. O que mais que faltava? Por que isso não era o suficiente? No verso 9, Paulo vai dizer que eles precisavam crescer mais e se aprofundar mais. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nos dias de Paulo, os cristãos primitivos, eles aceitavam o evangelho até com mais facilidade do que hoje. Porém, eles não tinham muito material, eles tinham muito pouco material. O evangelho era ensinado por discípulos, por ministros, por pessoas que se convertiam a Cristo, como o caso de Epáfras. Então, todos usavam de palavras, de pregação e pouco de material, porque não havia muito material. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham. No entanto, surgiam
no meio dessas pessoas que ensinavam com palavras, surgiam aproveitadores, influenciadores que torciam a verdade. Era com isso que Epáfras estava preocupado e foi até Roma, onde Paulo estava preso, para pedir orientação. Epáfras estava lá com Paulo, preocupado com a igreja de Colossos, depois de alguns anos, com o que estava acontecendo. Porque aquilo que tinha começado no princípio estava agora sofrendo muitas provações. E então Paulo escreve essa carta com o propósito de rebater o quê? O agnosticismo, os mitos, o legalismo das tradições judaicas, além de outras heresias da cultura daquela região, daquela época. Então começaram a surgir muitos problemas ao redor. Qual era a dificuldade que eles tinham? Eles não tinham o evangelho à mão. Eles não tinham as cartas como nós temos. Aliás, essa carta aqui que nós estamos lendo agora nem tinha sido escrita. Não tinha sido escrita. Então eles estavam preocupados com essa situação. Por isso, Paulo e Timóteo oram e pedem a Deus para que eles tenham cada vez mais sabedoria, entendimento e conhecimento da vontade de Deus. Paulo diz, busquem estas coisas. Busquem, além da fé, do amor e da unidade que vocês têm, busquem estas coisas. A sabedoria, o conhecimento e o entendimento. E no verso 10 ele diz, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aqui Paulo diz para eles, vivam de uma maneira digna, que significa qualificados. Digno, qualificados, adequados. Paulo diz que só dá bons frutos àqueles que crescem no conhecimento da vontade de Deus e na unidade do Espírito Santo. Só dá bons frutos àqueles que crescem no conhecimento da verdade, no entendimento da palavra de Deus e na unidade do Espírito Santo com Cristo. Jesus disse, conhecerei a árvore pelos seus frutos. Jesus fala isso nos evangelhos. Então, nós precisamos observar aonde estão plantadas as nossas raízes. Aonde estão plantadas as nossas raízes? Talvez seja num solo duro, árido. Talvez não seja o melhor terreno. Talvez seja plantado no conhecimento e entendimento desse mundo. Talvez eu esteja plantado no meu próprio entendimento. No meu próprio entendimento. Ou talvez eu esteja plantado e sendo conduzido por algum tipo de influenciador que me dá a direção e que me está dando aquilo que eu devo fazer. Então eu tenho que cuidar qual o terreno, aonde estão plantadas as minhas raízes, para que eu possa frutificar, para que eu possa dar bons frutos. Porque Epáfras estava preocupado com essa situação, porque os colossenses eles tinham o que? Falta de conhecimento. Para eles faltava saber interpretar direito o evangelho, saber interpretar direito a palavra de Deus. Paulo precisou rebater o desvio de teologia sobre a divindade de Cristo. Era isso que estava sendo colocado em prova lá. Os influenciadores e os falsos mestres estavam torcendo a verdade, plantando outras sementes que não a do evangelho, colocando dúvidas sobre se Cristo era Deus ou não, se Cristo era uma divindade ou não. Mas para vocês serem salvos, vocês precisam de Cristo e mais isso e mais aquilo, né? Como os judeus ensinavam. Ou coisas mais. Esse assunto sobre a divindade de Deus, Paulo vai abordar logo em seguida. Depois do versículo 15 até o 23, Paulo vai abordar esse assunto. Então eu quero deixar para a próxima mensagem. Eu não vou entrar nesse assunto hoje. Mas era esse o problema que estava acontecendo lá. O desvio da teologia, da verdade. Então Paulo no versículo 11 continua. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos ou qualificados de participar da herança dos santos no reino da luz. Então Paulo está dizendo, se vocês buscarem essas coisas, se vocês buscarem o entendimento, se vocês frutificarem a verdade, vocês serão dignos, qualificados para participar da herança dos santos junto ao reino da luz. No versículo 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. O que é as trevas? O domínio da escuridão.
o domínio de Satanás, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Paulo afirma que Jesus é o Filho de Deus, e não apenas o filho de Maria e José, como alguns estavam pensando. Ele é o Salvador e Senhor. E no versículo 14 ele diz assim: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, Paulo vai deixar claro que Jesus é uma divindade, Jesus é Deus, não há dúvidas. Ele diz: não acredite nesses enganadores, não acredite nessas heresias. Agora, trazendo aqui para nós, para nossa situação, será que existe heresia entre nós? Como se aplica hoje nos nossos dias? Eu creio que há muita semelhança entre nós e a igreja de Colossos. Eu creio que há muita semelhança. Naquele tempo não era tão difícil falar do evangelho. Difícil era o quê? Era desconstruir o coração e a mente das pessoas. Difícil era limpar a mente e o coração das pessoas. Não era difícil de falar do evangelho. O que era difícil era limpar em relação aos ídolos, aos mitos, à cultura e ao legalismo. Isso era a tarefa difícil de ser feita. Era esse o serviço árduo de Epáfras, de Paulo e seus colaboradores, Silas, Timóteo e todos os outros. Era manter o terreno limpo. Nós podemos ver isso, aliás, em outras cartas de Paulo. Aos Coríntios, Paulo escreve a mesma coisa. Tem que limpar, purificar o coração e a mente das pessoas. Então não basta apenas pregar o evangelho, é necessário um discipulado, uma exortação e uma correção. Por isso, Paulo orienta para que eles busquem o conhecimento, a sabedoria e o entendimento, para que eles possam rebater essas heresias. É isso que Paulo está orientando aqui. Hoje, Paulo está falando essas mesmas coisas para nós. Hoje, Paulo fala para nós. Nós devemos falar do evangelho. É nossa obrigação plantar a semente. Agora é nossa vez. Mas como plantar uma semente num terreno que não foi limpo, que não foi preparado? Como é que faz? Aqui, a maioria que já foi agricultor, ou que tem um terreno e planta uns pés de milho e uns pés de melancia, sabe o que eu estou falando, né? Você não consegue lá plantar uma semente sem antes limpar o terreno, tirar o capim, dar uma boa capinada ali, limpar o terreno. Ou como construir uma casa em um lugar tomado por coisas velhas, que não tem espaço para construir. É preciso limpar, fazer uma limpeza. E para isso vai precisar de algumas ferramentas. Para essa limpeza é necessário algumas ferramentas. E eu e você, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Naquele tempo as pessoas acreditavam em qualquer um. Que tivesse uma boa lábia, que fosse um influenciador. Porque eles, de novo eu falo, eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham aonde se defender, aonde se agarrar. Mas hoje as pessoas são diferentes. Elas são diferentes. Por que elas são diferentes hoje? Porque elas têm tudo o que precisam e muito mais. Tem todo o conhecimento, a palavra, os comentários à disposição. Mas por que elas são diferentes? Porque elas ainda são enganadas. Elas ainda são enganadas porque querem. Essa é a diferença. Lá eles não tinham conhecimento. Hoje as pessoas são enganadas porque querem. Elas se apegam e acreditam em muitos bajuladores famosos que se dizem evangélicos. Hoje, nos nossos dias, hoje nós temos a Bíblia, temos comentários bíblicos de muitos escritores, temos pessoas capacitadas que dão bons ensinamentos sobre a palavra de Deus, tanto na mídia como ao vivo. Nós temos tudo que é material, tudo que é material. Não podemos reclamar de nada. Basta fazer uma pesquisa e você vai encontrar tudo que é material. Mas o que falta hoje para as pessoas é que elas não querem buscar a verdade. Elas não querem. Então, como é que nós podemos mudar isso? Como é que nós podemos mudar isso? Eu digo para vocês, o que nós aqui no Aliança tentamos fazer? Nós cuidamos muito, zelamos muito pelo ensino da verdade. Nós cuidamos muito para que não haja heresia. Então eu digo para você, se você vem aqui para buscar qualquer coisa que não seja Cristo, você está no lugar errado. Porque para nós a verdade é Cristo. E não é só aqui que a gente se preocupa com ensinar a verdade é heresia. A gente se preocupa com todos os ministérios. Com cada líder, com cada auxiliar, com cada pessoa que foi escolhida por Deus, que se colocou à disposição para trabalhar na obra de Deus. Nós nos preocupamos para que fale a verdade. Às vezes parecemos uma igreja fria.
né? Como aquela do Apocalipse, né? Morna, não sei. Pense o que você quiser. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós combatemos a heresia. Nós não aceitamos e não somos iludidos pela mentira. Esse é o propósito que nós temos do ensinamento. Então muitos não têm interesse na verdade. Muitos não têm interesse na verdade. E estão se perdendo, gastando todo o seu tempo com distrações desse mundo. Muitos preferem acreditar nas heresias do que dedicar algum tempo, algum tempinho por semana ou no domingo para buscar a verdade. Alguns são iludidos com promessas enganosas de prosperidade, sucesso e cura. Ou com coisas que possam causar algum tipo de emoção. Algum tipo de mensagem de pregação que, nossa, vai fazer tremer, vai fazer chover. Aquele louvor que vai trincar as paredes. Eu digo para vocês, o tema central, não que isso não possa acontecer, tá? Não que isso não possa acontecer, que pessoas não sejam curadas, que pessoas não sejam prósperas, que pessoas não tenham sucesso. Deus vai abençoar quando for da vontade dele. Mas o tema central da Bíblia é sobre arrependimento, perdão de pecados e salvação. Não é sobre prosperidade e sucesso. Não é sobre prosperidade e sucesso. É sobre arrependimento, perdão dos pecados e salvação. Esse é o tema central da Bíblia. Você pode pegar ela de Gênesis e Apocalipse. E o tema vai ser esse. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Abram ali. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Aqui é Paulo novamente escrevendo a Timóteo. Então Paulo está falando o mesmo assunto aqui. Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo está dizendo as mesmas coisas. Para que é a palavra? A palavra é para o ensino, para a repreensão do pecado, do erro, do caminho errado, para a correção, para a instrução e para que todo homem seja apto e plenamente preparado, com as ferramentas certas, pronto para combater e rebater a heresia, para combater o engano. Então, primeiro você busca o conhecimento, o entendimento, o ensino da palavra e por vez aceita a repreensão e a correção de Deus. E então essas atitudes irão causar uma transformação na sua vida. E Deus, dentro da sua vontade, pode abençoar você em muitas coisas. Quando esse processo acontecer, Deus pode abençoar você em muitas coisas. Entendo que isso poderá ser consequência da sua fidelidade a Ele, e não ao contrário. Eu entendo que isso só acontecerá quando você se mostrar fiel a Deus. E não ao contrário. Primeiro eu busco que Deus me abençoe, Deus me faça ser um ser diferente, me transforme, faça tudo aquilo que eu quero para que depois eu seja fiel a Ele. Isso não é. É o inverso, O problema é que muitos só querem as bênçãos de Deus, só querem os milagres, não querem a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade exige mudança de vida. Se eu entendi a verdade, se eu praticar a verdade, eu preciso mudança de vida. É automático, não tem como eu continuar sendo diferente. E para isso eu preciso abrir mão de muitas coisas. Do meu pecado, dos meus prazeres, de todas as coisas que não agradam a Deus. Eu preciso fazer isso para ter mudança de vida. Mas o pior que tudo isso é que muitos se ofendem quando a gente fala a verdade. Muitos se ofendem quando a gente diz a verdade. Seja num discipulado, seja num abismo ligado, seja até mesmo aqui na frente. Seja num ministério, num grupo célula. Muitas vezes as pessoas acabam se ofendendo porque não concordam com a verdade. Elas não aceitam a verdade. Elas querem que Deus ou que a Bíblia se ajuste à sua vontade. Não fazem questão nenhuma de submeter-se à vontade de Deus. É assim. O ser humano é assim. Teimoso, orgulhoso, vaidoso. Eu diria que todo ser humano é uma vítima. Eu comecei a olhar as pessoas dessa forma e até para mim mesmo como vítimas. Vítimas do pecado primeiramente. Segunda questão que todos nós somos vítimas do próprio orgulho e das fraquezas da nossa carne. Então, somos vítimas. Precisamos entender isso. Ontem à noite, o Ariel ministrou uma mensagem aqui na frente, na celebração jovem, falando
um texto de Ezequiel onde Deus diz que ia tirar o coração de pedra do homem e colocar um coração de carne no lugar. Porque o homem não aceita a verdade, tem essa grande dificuldade. Por isso que hoje é tão difícil de fazer com que as pessoas entendam o evangelho. Elas até estão abertas, elas até escutam, elas até procuram às vezes, mas elas têm grande dificuldade de entender o evangelho, como naquele tempo. Por quê? Porque há muitos enganadores. Há muitos enganadores. E eu vou dizer para vocês, não são só aquelas pessoas que estão com o microfone na televisão, tá? Eu, com meu próprio testemunho, posso ser um enganador do evangelho para outra pessoa. Eu, com as minhas próprias atitudes. Sem falar nada. Sem falar uma palavra. Os falsos profetas, os falsos ídolos, eles continuam ao nosso redor. Todos têm algum ídolo. Então nós temos que ter cuidado para que a gente se livre desse ídolo. Que a gente jogue fora esse ídolo. Que a gente não acredite nessas mentiras. Senão as pessoas se corrompem. Mas então o que nós podemos tirar dessa mensagem de Paulo para nós hoje como aplicação? Paulo nos indica as ferramentas certas, as ferramentas que podem limpar o terreno para que o evangelho possa ser plantado, a semente possa ser plantada. Sabe quais são as ferramentas? As mesmas ferramentas que ele indicou, que ele orientou para a igreja de Colossos, lá naquele tempo, há milhares de anos. As mesmas ferramentas. É o que Paulo diz no versículo 9 do capítulo 1 dos Colossenses. Abre ali de novo, versículo 9. Ele diz: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. As ferramentas que Paulo dá aqui são 4 ferramentas. Ele diz, primeiro, oramos por vocês. Ele nem disse orem, ele disse nós oramos por vocês. Ele já partiu da atitude, como exemplo. Atitude, eu oro. Ele já partiu por aí. Porque a oração é como a chuva. É como a chuva que permeia a terra, que amolece o coração das pessoas. A oração é isso. É como a chuva que vai infiltrando no terreno, na terra, e vai amolecendo o coração das pessoas. E aí em seguida Paulo diz, busquem o conhecimento. O conhecimento abre a nossa mente, ele amplia a visão, ele abre o coração também. Então primeiro a oração, ela amolece o coração, agora o conhecimento abre o coração. Aí ele diz, em seguida, peguem a ferramenta da sabedoria. A sabedoria ilumina, ela traz luz para a visão. Então você já tem um coração mole, agora um coração aberto para ouvir o conhecimento, e aí vem a luz que ilumina tudo isso, que é a sabedoria. E depois Paulo diz, e o entendimento da palavra de Deus é praticar o conhecimento, ou seja, frutificar e executar aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Entendimento é fazer aquilo que eu aprendi. Porque eu digo para vocês, se eu estudar toda a Bíblia, se eu acreditar em toda a Bíblia, mas eu não praticar nada, eu não entendi. Eu não entendi a palavra. Quando a gente entende, de fato, a gente faz, a gente realiza da maneira que entendeu. O resultado é que vamos estar melhor preparados, se assim nós agirmos. E poderemos desconstruir a mente das pessoas, limpar os seus corações, se nós estivermos preparados. E então podemos plantar a semente da verdade, que é o Evangelho. E não só isso, mas ainda podemos manter o terreno limpo, até que essa semente venha a ser uma planta forte, frondosas e cheia de frutos. Se nós estivermos preparados, o resultado será este. E assim todos poderão ver o quê? A fé, o amor que Paulo tanto elogia aos Colossenses e a unidade no Espírito Santo. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Conforme Paulo fala no versículo seguinte, no versículo 10 de Colossenses, que ele diz, e isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor, ou seja, qualificados e em tudo possam agradá-lo e frutificar em toda boa obra. Crescendo e crescendo e crescendo ainda mais no conhecimento. Então, eu creio que essa é a mensagem que nós podemos tirar desses 14 versículos que Paulo escreve aos Colossenses e que faz muitos anos, mas que essas ferramentas ainda são muito úteis para nós no tempo presente, nos nossos dias. Então eu desafio a você,
eu desafio a você, procure buscar urgentemente essas ferramentas para a sua vida. Essas ferramentas de transformação do conhecimento e da verdade para a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, louvamos a Ti, agradecemos a Ti, Pai, porque a Tua palavra, ela abre o nosso entendimento, Pai. Ela é, Senhor, como que aquela névoa da madrugada que refresca a natureza, Deus. Ela é uma palavra suave, como uma brisa agradável num dia quente de verão, Pai. Por isso nós louvamos a Ti, porque o Senhor sempre nos dá um motivo a mais, Senhor. Uma direção, Senhor, na qual a gente não tem como errar. O Senhor sempre nos dá mais um argumento, Pai, para que a gente não arrume uma desculpa. O Senhor nos dá a esperança. O Senhor nos dá uma certeza, Deus, de que a Tua palavra tem tudo aquilo que nós precisamos. Que se buscarmos com fidelidade a verdade, não vamos nos perder. Não seremos enganados por mentiras, por heresias. Não seremos desviados, Senhor, do caminho que conduz a Ti. Então eu oro e Te agradeço, Te louvo por essa palavra, Deus. E peço, Senhor, que nós tenhamos essa unidade no amor, na fé e no Espírito Santo, Deus. Que sejamos o corpo de Cristo. Que possamos ser vistos pelos de fora, ó Pai. Assim como Colossos, ó Deus, era visto pelo seu bom testemunho, pelos seus frutos maravilhosos que eles estavam dando. Que nós possamos seguir esse exemplo. Pai. Obrigado, Senhor. Nos cuide e nos guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém.